Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso PowerCast, o seu podcast de ativação, vocação e propósito. Aqui do meu lado, meu grande companheiro, amigo Daniel Monteiro, para junto conduzirmos aqui hoje um grande episódio, né, Daniel? E hoje a gente tem a honra de chamar aqui mais um Daniel pra mesa, cara. É muito Daniel na minha vida, viu? Isso é bom demais. Vou te falar, viu? É um dos melhores exemplares de seres humanos que nós conhecemos. Isso eu atesto. Esse é um cara que eu tenho uma admiração e um carinho pessoal. E é legal porque a gente acompanha um pouco essa trajetória sua, Dani, já tem um longo tempo. E hoje vai ser bom que nós vamos bater um papo, nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de empreendimento, nós vamos falar de crescimento e muito de inovação. É mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Daniel Costa, nosso amigo, irmão legendário. Boa, U. Ah, Bom, gente. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Não, nós que agradecemos aí a prontidão em aceitar esse nosso convite. Eu sei que faz parte desse projeto que a gente tem construído aqui junto com o Parra, com outras pessoas tão queridas ali, que é o nosso marketplace ali da Central. E queria, primeiro, para a gente poder ouvir um pouquinho sobre Daniel Costa por Daniel Costa. Quase de frente com o Gabi, né? Você foi longe agora, hein? Tô te falando, eu não sou, tem cara de novinho, mas a barba é branca, cara. Mas me fala, quem é você, por favor? Bom, vou fazer igual uma boa prática que a gente tem feito lá na companhia, de fazer até uma apresentação inclusiva, né? Vai lá. Então, meu nome é Daniel Costa, né? Sou pardo, de cabelo prateado. A cor meio indefinida. aí, né? 1,70m, tô usando uma camisa preta, mas a coisa que é muito bacana, que eu gosto de me apresentar, né? É falar começando pela família, Legal. né? Sou esposo da Valéria, aniversariante aí da semana. Que benção. Pai ó. do Lucas, do Matheus e do Benjamin, de 10. Um vai fazer 9, o outro 6. Mineiro, né? Terceira geração de cristãos. Uau. Que é uma Olha, coisa Lucas. muito legal. Glória a Deus. E que tô tentando forjar o caráter da quarta geração aí, com Ah, todas esses desafios que a gente tem Uau. hoje. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que essa pauta nossa vai ser muito legal. Também sou empreendedor, cofundador da Blip, antiga TakeNet, Take Blip e agora Blip. Participei também de um fundo de investimento que chama Confrapar, da Minutrade, que agora é a Mino.co, da Mobira, que era uma empresa do mercado imobiliário, e já fiz alguns investimentos em outras startups. E tem uma história aí, né, de um pouquinho de sucesso entre muitas derrotas, desafios. A gente tem aí uma história bacana, muito para compartilhar. Estou muito feliz de estar aqui. Que legal, Não. Dani. Você tem uma jornada realmente inspiradora. É muito bom estar com você aqui e é muito bom a gente poder tornar público essas histórias, porque essas histórias, elas não só inspiram, mas elas capacitam também, né? Outro dia, talvez a gente podia começar por um review rápido dessa história, porque eu gostei muito outro dia de saber como é que era o seu despertador numa determinada época da sua vida. E como é que essas viradas aconteceram e para você chegar até aqui hoje? Tem um outro podcast super bacana que meu sócio, o Roberto, que hoje é o CEO da Blip, gravou, de Zero ao Topo. Se vocês quiserem escutar essa história mais profundamente, vai estar lá, senão a gente ia ficar aqui, não ia ter nem, ia ser um monólogo, porque 27 anos de empreendedorismo é muita coisa. É estrada, hein, irmão? Mas começamos aí num quiosque do campus da UFMG, vendendo telefone celular, quando não tinha nada ainda, quando a penetração de internet, e era no começo, que não tinha nenhuma dessas siglas bonitas que todo mundo conhece hoje, de M&A, né? Muito mesmo de coach, mentoring, fundo de investimento, de private equity. Então, a minha época, uma coisa que eu acho que é muito legal de ver uma diferença de parte dessa história, que já acho que é a primeira mensagem da nossa jornada, é de entender qual que era o contexto da minha época de empreendedor e da época de hoje de empreendedorismo, né? Na minha época, eu formei na UFMG e o que acontecia? A maior parte das pessoas
né, ter um sonho que eu acho que é muito válido, muito bacana, de trabalhar numa grande empresa, de ser um executivo. Né? Minha formação é administração, estou falando isso então muito mais para esse pessoal de negócio. E aquela época a gente tinha um contexto muito legal que hoje ninguém nem lembra mais dele, que era o IUP. O que era o IUP da época? Aquele cara que tinha o sonho de ter o seu terninho italiano, tipo o seu, assim, né? Mas um pouco mais formal. Obrigado pelo italiano. Um pouco mais cavado, né? Carregava o seu notebook, que naquela época pesava uns 5 quilos, mas era uma demonstração de status para aquela época. Trabalhava numa grande multinacional e em algum determinado momento da sua carreira ali, pelos 30 anos, ia ganhar o seu primeiro $1 milhão. Então você vê que as cifras, as ambições e as oportunidades, elas aumentaram demais. Então hoje, né, eu acredito muito no intraempreendedorismo. Eu tenho um time de executivos aí maravilhoso que vão ajudar a gente a chegar muito longe, vão se dar muito bem, inclusive financeiramente. Mas hoje o conceito é de uma startup que vai valer $1 bilhão. Então, se você for pensar num universo aí de quase 30 anos, nós estamos falando que em 30 anos as ambições mudaram 1000 vezes em 30 anos. A tecnologia, né, se a gente vê os últimos 3 anos aí com o advento de AI, multiplicou e é um novo paradigma que a gente tem. Então, essa é a nossa história. A história de crescimento dentro de um ambiente completamente diferente, sempre nadando contra a maré. Então, os meus grandes amigos, estava começando naquela época o processo aí da... Como que chama? Não é estagiário, daqueles estágios de trainees. Então, os trainees de grandes empresas, igual existem hoje, eram caras que preocupavam um C-level, ser um CEO de uma companhia. E eu lembro direitinho, quando eu saí da UFMG, eu fui chamado tanto pelo Citibank quanto pela Fiat para participar de um processo. Eu entrei ali naquele processo, eu nunca vou esquecer isso, no Citibank, e eu avancei para a última fase, e era a fase ali da dinâmica. Aí, assim, é onde eu acho que eu tenho mais força, né? De trocar uma ideia, de saber elaborar sobre um tema, de fazer um debate. E foi engraçado que ali tinha pouquíssima gente que já tinha passado uma fase muito grande para aquele emprego, para aquela posição do sonho. E no meio do processo, a moça, então, do antigo RH, me chamou no canto e falou assim: Daniel, você está desqualificado, mas eu queria conversar com você aqui fora durante 5 minutos. Essa dinâmica está pausada. Ela falou assim: olha, eu vou tirar o meu chapéu aqui de contratada do Citibank, que é uma corporação até hoje maravilhosa, e quero te dar um feedback. Eu não posso estender ele, mas um dia você vai entender. Então, nós estamos falando isso lá dos idos de 95, 96, e eu estou falando isso agora, né, em 2024. Ela falou o seguinte: o Citibank é uma empresa maravilhosa, mas você não é para o Citibank. E um dia você vai entender isso. Então, na verdade, a grande mensagem aqui não é entender os percalços, os meandros da minha história, é entender quais são as características de uma jornada de longo prazo que vão, né, facilitar a sua vida e incorrer com menos erros, né? Que a gente errou muito durante essa jornada. Mas ali, como a gente está falando de ativação ali pela dor eu fui ativado para entender que a minha vocação, ela estava nadando contra a maré de tudo que era aquilo do momento. De uma pessoa querer estar num lugar por causa do fluxo, por causa, sei lá, às vezes do dinheiro. Da maioria. Não das facilidades, como a vida executiva é uma vida muito difícil, mas até um pouco do glamour. E eu acho que isso está acontecendo hoje também. Ao contrário, gente que está querendo ser empreendedor pelo glamour que não existe, está aqui outros 2 empreendedores. Não sabem bem, né? Pela possibilidade, né, de escalar esse retorno financeiro vis-à-vis uma carreira longa executiva, que demora tempo. Então a gente vai ver que não tem certo nem errado, mas tem vocação. E a gente tem que ser ativado pela dor ou pelo amor. E por que não, como a gente está aqui, pela fé e pelo propósito.
Então, eu tenho certeza que cada parte da minha jornada existia um tempo, existia um propósito. Não foram sempre uma jornada linear, um caminho feliz. Foi uma jornada de ups and downs. A gente começou no quiosque do campus do FMG. Rapidamente, a gente fez o nosso primeiro R$ 1 milhão de receita, o que era uma coisa louca. Abrimos várias lojas. Vendendo celular. Mas lá atrás, então, a gente tinha... Eu brinco isso nas minhas palestras, que eu falo que, então, o sonho de fazer o primeiro 1 milhão aos 30 anos, ele aconteceu comigo. Só errei, né, nas minhas orações de falar qual era o sinal. Então, eu fiz o meu primeiro 1 milhão, mas foi de dívida aos 30 anos. Não pode dizer que você não atingiu a meta, né? Você atingiu. Você atingiu. Vamos falar muito isso. Isso tá virando moda por aí, mas vamos lá. Então, o que é muito legal nessa história nossa, que você pode escutar, você pode pesquisar, você pode ir na internet ver. Que aquele sonho forjado pelo momento, pela expectativa, inclusive, familiar, pelo drive de sucesso, não era a minha vocação. Assim como... É engraçado, né? Também eu tenho a minha outra experiência prévia, que é onde eu encontrei meu sócio do Exército. E lá, você é forjado com uma pressão para desistir. Então, quando eu estava no Exército, ele falou assim, você vai bater o sino. Você vai bater o sino, você não vai conseguir. E lá você recebe uma capa muito dura de forjar o seu caráter e é o que a gente chama de casca de rinoceronte. E que eu tô falando isso? Porque isso, para mim, me constrangia dentro dessa minha caminhada muito longa de empreendedorismo, que você tem que ter casca, né? Você tem que ter essa pele dura de rinoceronte. Mas isso anda junto com a candura. Agora que eu tô mais maduro, né? Às vezes, eu acho que as velocidades que a gente coloca na nossa vida, elas também têm que ser moderadas para você chegar mais longe. A vida não é um sprint, é uma jornada muito longa. E daquela jornada que a gente começou no quiosque do campus do FMG, chegamos a ter muitas lojas em shopping, fizemos nosso primeiro 1 milhão de receita, mas logo depois, pela expansão do negócio, por uma mudança, né, de quebra de paradigma, de negócio, de tecnologia, tudo, né, mudou completamente. A gente foi os primeiros a vender celular, depois entraram as grandes redes varejistas e as operadoras fazendo subsídios. Mudaram as tecnologias, a gente começou a fazer ringtone, porque a gente já conhecia as operadoras, a gente ficou conhecendo a Nokia, que era o grande inovador à época. As operadoras de telefonia celular eram a internet da época. E a internet nasceu, a democratização da internet nasceu das operadoras de telefonia celular. E hoje, o que acontece? Em qualquer lugar do mundo que você vai, tem uma cobertura de um plano de celular. Agora, o Wi-Fi está ficando mais fácil e disponível, mas mesmo assim, né, é um acesso ainda escasso, diferentemente dessa tecnologia de celular. Mas até essa rede, essa infraestrutura foi disruptada pelo que eles chamam de over the top. Então, alguém que usa de um ativo que custou caríssimo para ser criado e alguém se beneficia isso com um modelo de negócio que não paga nada. O Netflix não paga nada para uma operadora de telefonia celular para usar aquela infraestrutura. E sim o cliente. Então, eu acho que o que eu vi nesses 25 anos foram mudanças de paradigmas tecnológicos, de arquiteturas tecnológicas, de produtos, de oferta, mudança na visão do consumidor, um acesso democratizado incrível a essa tecnologia. Com a escala, as coisas ficaram mais baratas e tem gente que corre ao contrário dessa maré igual uma Apple, cada dia está mais caro e cada dia vira um objeto mais de desejo. Então, hoje o empreendedor, embora a gente tenha hoje, a tecnologia dê para a gente hoje, para uma criança de 10 anos, talvez muito mais informação e muito mais sabedoria que um bom rei da Idade Média de 40 anos, que ia morrer no auge da sua idade, da sabedoria, conquistando meio mundo. Hoje uma criança de 10 anos usando o Google, usando o YouTube, tudo, ela tem a mesma expansão de tecnologia e de acesso à informação. Então a gente viu, cara, nessa jornada nossa, muita coisa. A gente viu um amadurecimento nosso, da nossa idade,
do mercado, dos players, então dos players de operadores de telefonia celular, dos players dos handsets de hardware, dos players da camada de infraestrutura de internet, e a gente sempre navegou por isso. Então, eu acho que o sucesso, né, que a gente tem no meio de tantos fracassos, que a gente poderia aqui... Coisa que eu mais gosto de falar sobre fracasso do que de sucesso. Sucesso não ensina nada pra gente. É essa adaptabilidade, mas uma adaptabilidade visionária. Porque se você estiver construindo alguma coisa pro seu presente, você já morreu. Você já está no passado. Mas o futuro não paga suas contas. Uau, eu concordo totalmente com essa questão do fracasso, né? Eu aprendi na minha vida também a dissecar os fracassos. Eu queria pontuar uma coisa aqui, Monteiro, porque eu acho que é uma ponta, assim, um ponto da fala do Daniel que eu acho que é crucial para aqueles que estão empreendendo, que estão nos assistindo, para aqueles que desejam empreender, que é a questão da velocidade. Você falou uma questão assim que ela é delicada, sensível, mas como é que você aprendeu ou como é que você tem modulado a velocidade nessa jornada? Hoje, eu não falei ainda nem o que a gente faz, né? Que é a Blip. Então vamos falar, né? Vamos aproveitar para falar, para colocar. Vamos fazer um merchan primeiro, vai lá. Não é nem merchan, não. Apesar, gente, que dentro da nossa cultura, todo blipper, eu sou um blipper, né? Ele é um embaixador da cultura. Ele é um palestrante ou um cara que faz um podcast, mas ele também é um vendedor. Então... Existe a sua cultura, né? A Blip, então, é uma empresa resultante dessa experiência de 25 anos nossa, dentro de ambientes altamente inovadores, onde a gente entendeu as grandes tendências de mercado. Então, a gente viu que lá em mais ou menos em 1997, com o advento da internet do Google, as pessoas tiveram acesso à informação e as pessoas acesso às marcas no mundo digital. Qual que era aquele ambiente? Era um ambiente web. Onde o seu ativo digital era o seu site. Então, naquela época, era muito interessante que, na época da bolha da internet, um site valia fortuna. Alguns domínios, até hoje, de internet, valem uma fortuna. Né? Então, aquele era um ambiente tecnológico, existia todo o ecossistema em cima, né, desse ambiente web, internet, ainda era restrito, muita ferramenta, muita coisa que hoje até morreu. Não sei se vocês lembram do Flash, que eram os sites mais animadinhos e tudo, era muito legal. Poxa, alguma coisa mexer num site era uma coisa disruptiva. Era mesmo. Né? É isso aí. Então isso era muito legal. Então, o web e HTTP, que era aquele protocolo, era o ambiente de conexão entre as pessoas e as marcas. Depois a gente teve, aí nos 10 anos depois, 2008, com o advento, 2007, com o advento da Apple, né? Que é um marco, né? O antes e depois da Apple também. Existem essas big techs dando esses grandes leaps e esses grandes marcos. Com a popularização, então, do telefone celular, que não era mais um pedaço de coisa para falar um com o outro, hoje o que você menos faz no celular é falar. Né? Então, hoje, ele é uma ferramenta, é uma extensão quase dos seus sentidos. Né? Foi feita uma pesquisa há muito tempo que, antigamente, essa pesquisa é antiga. O que eles falavam? Ainda quando estava na época da adoção do celular, eles falavam assim, uma pessoa não volta para casa para pegar a sua carteira e ela volta para pegar o celular. Hoje, igual eu não tenho uma carteira aqui comigo. Então, de qualquer maneira... Mas o que eu fiz hoje? No meu relógio, eu já tenho acesso aqui, eu ligo para ele, acho ele, converso com as pessoas e conecto. Então, quer dizer, tem outros dispositivos conectados também. E elas já estão com você. Né? Então, a segunda parte dessa jornada, agora, veio para o celular e o grande ambiente de conexão eram os grandes apps onde nasceram os unicórnios. Então, nasce aí os Airbnbs, os Ubers da vida, né? Os bancos digitais começam a ficar aí. E aí eu brinco que a primeira tela do seu celular é o real estate, ou seja, é o centímetro quadrado mais caro do universo. A segunda página a gente começa com o que a gente chama de cemitério. Então, e hoje, se eu pegar o meu celular, o seu celular,
um celular de uma pessoa, igual eu fui agora lá na Estônia, que é o país mais digital do mundo, ou em qualquer lugar, você vai ver que o tipo de app que está na sua primeira página, em geral, é o mesmo. Você vai ter um banco digital, você vai ter uma ferramenta de você buscar onde você vai se locomover, seja o Waze, seja GPS. né, o seu GPS ali, com o seu app favorito de GPS. Vai estar ali a sua rede social ou as suas redes sociais. Vai estar ali essas coisas, em geral, estão na sua primeira tela do seu celular. E às vezes você nem visita a segunda nem a terceira. Uhum. Então, e para fazer um site, a arquitetura computacional, as plataformas e os provedores de tecnologia, todo o ecossistema, começa a se diferenciar da primeira fase. Então, novos players aparecem, novas empresas aparecem. As empresas incumbentes do passado começam a ser atacadas pelos grandes inovadores. Mas o que aconteceu nos últimos anos? A gente vê que, principalmente no Brasil, países latinos e outros países que têm uma característica mais quente de comunicação, de grupos todos, o WhatsApp começa a ter uma presença universal, onde hoje não adianta você sair de casa. Se o WhatsApp hoje ele sair do ar, Travou. você tem um impacto Caos. imediato no PIB do Brasil. Colapso social. Então, você tem um colapso social, você parou de mandar, né, a gozação do seu time de futebol, você parou de falar com sua família, muita gente gerencia seus projetos pessoais e toda a comunicação entre as pessoas e empresas via WhatsApp. É uma terceira revolução. E aí que entra a Blip. Qual que é essa revolução? Então, hoje nós temos uma plataforma que se chama Blip, para esse novo paradigma, para esse novo ambiente. A empresa, então, às vezes, nem tem um site, muito menos um app, que é algo muito difícil de fazer, e principalmente estar na primeira página do seu celular. Exato. Mas o WhatsApp, hoje, as redes sociais, hoje, as ferramentas de comunicação, que também variam de país para país, nem todo país tem o WhatsApp como a sua ferramenta principal conversacional, as empresas vão se conectar ali. Isso aconteceu na China com o WeChat, onde o principal ativo das companhias era estar dentro de um super app que era o WeChat. E hoje, no Brasil, é inadmissível a sua empresa não ter uma presença no WhatsApp. Ela pode ter uma presença automatizada ou não, boa ou ruim. E o que a Blip faz? É fazer com você, de uma maneira com velocidade e escalabilidade e flexibilidade, você construa o principal ativo que você tem que ter para conectar pessoas e negócios, que é a sua presença no WhatsApp, num contato único. Então, é isso que a Blip faz. Nos últimos 4 anos, a gente teve um crescimento exponencial. A gente saiu de 150 pessoas, né, nos últimos 4, 5 anos para 1.800, agora 1.500 pessoas. Temos presença no Brasil, física no Brasil, BH, São Paulo, Cidade do México, e na Espanha, em Madrid. Tem mais de 4.500 clientes, mais da metade das 500 maiores marcas do Brasil hoje já usam o Blip para construir seu principal ativo digital, que é a sua presença na internet. AI, inteligência artificial, veio para fortalecer isso. Hoje nós somos parceiros de todas as Big Techs, né? Seja Meta, seja o Google, Apple e Microsoft. Isso facilita muito a nossa vida, porque hoje todos os movimentos de roadmap dessas grandes marcas, a gente está junto deles, mostrando o nosso trabalho, o nosso serviço, somos parceiro dessas empresas. E a gente está um passo à frente, lembrando a pergunta que você fez. Como vocês fazem para estar sempre nesse movimento? Você viu aquela palestra que a gente deu lá aquela vez e o Tonico do Skank, que é um grande empreendedor, falou assim, e ele estava brincando comigo também, né, na palestra, ele falou que eu pedi uma licença poética aqui para falar, que é o TBDC, que é o tira a bunda da cadeira. Então, se você ficar aí sentado, abrindo seu Instagram, escutando coach o dia inteiro, que são ótimos, tá? Tem muita coisa boa, né? Mesmo escutando uma pregação, mesmo escutando alguém que vai te colocar para cima alguma coisa, vai ser muito difícil você ter contato, principalmente com a realidade
das pessoas, do mundo, das companhias. Então, a gente está sempre tirando a bunda da cadeira. Nós estamos sempre estudando. Eu acho que uma cultura, isso faz parte do nosso pilar cultura, que a gente vai falar mais aqui para frente, estudar. É infinity learning. Você não saiu da faculdade sabendo tudo, porque você teve o seu primeiro sucesso ou fez o seu primeiro milhão, ele pode virar rapidamente menos 1 milhão ou menos 10 milhões. Eu já vivi isso algumas vezes. Nada vai parar pessoas que estão nascendo, que nasceram há 15 anos atrás, que daqui a 3, 4, 5, 6 anos vão ser os grandes líderes de mercado. O menino da Brex, que talvez, né, de brasileiro, seja uma das empresas mais valiosas do mundo, que eu acho que ele é mais de dezena de bilhão de dólar, fazendo dentro de uma fintech que serve startups, principalmente nos Estados Unidos. O cara começou a trabalhar com 16 anos. A mãe dele levou ele para trabalhar. Então, nada, gente, garante nada. A sorte que nós estamos nesse ambiente aqui. Aí o nosso Deus garante tudo. Aí foi forte. Cara, você trouxe uma linha de história aí que eu acho muito interessante, né? Porque se você pegar os últimos 25 anos que você está empreendendo à frente da Blip com seus sócios e inovando e se mantendo atualizado, isso que eu acho que é muito legal da Blip, né, cara? A gente ouve Take Net, Take Blip, essa historinha toda, cara. Eu ouço dizer várias vezes, assim, se você quer ter uma noção de futuro, enxerga um pouco o passado. Sim. Então, o que vocês, nesses 25 anos, que se manteram atualizados, inovadores e tal, o que vocês estão projetando daqui para frente, Daniel? Cara, o que a gente está projetando é que a gente está entendendo que é muito difícil agora, depois que está vindo a AI, projetar o futuro, porque o futuro já começou. Tem muita gente preocupada que isso vai acabar com os empregos e a nossa visão eternamente positiva também das coisas é que isso vai potencializar as pessoas. Então, quando a pessoa fala assim, pô, Daniel, você tem 1.500 pessoas hoje, não dá para diminuir para 150, não? Eu falo, eu não tenho mais 1.500 pessoas. Eu tenho 30 mil pessoas, porque cada funcionário meu, se ele começar, cada colaborador, cada blipper começar a usar um pouco mais de AI, a gente vai multiplicar o potencial atual que a gente tem. Legal. Agora, o que acontece? Para isso, você tem que estar num contexto de grande oportunidade. O meu mercado ele é infinito. Uhum. Por quê? Porque o que a gente faz hoje é o que toda empresa precisa. Toda empresa precisa de encantar, engajar, vender e atender caso necessário seja. Fazer um customer service assim. Então, nós somos uma empresa que a gente entendeu que existe uma jornada completa da vida de uma companhia e toda essa jornada, ela é conversacional. Uhum. Você conversa para encantar, você conversa para engajar, você conversa para vender e você conversa para resolver um problema. Ou até atuar numa oportunidade. E essas conversas hoje, elas não são mais pessoais. Então, nós somos muito abençoados também de estar num lugar da história que todo mundo falava isso, mas eu acho que o Covid, eu acho que a pandemia fez com que acabasse o negacionismo do poder da tecnologia, do assíncrono. Ninguém hoje tem mais paciência, não é porque de receber uma ligação, eu nunca vi isso, mudou a cultura, você tem que pedir licença para uma pessoa para você ligar para ela. Eu ainda sou, às vezes, eu ainda ligo para as pessoas, 90% das vezes as pessoas que gostam muito de mim ou que entendem que é algo importante, não atendem. Assim como eu também. Por quê? Porque é um mundo assíncrono, é um mundo de multithread. Você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, não dá para parar. Eu até brinco, o Renan sabe muito bem disso, que eu não gosto de receber mensagem de áudio, porque é exatamente voltar ao tempo antigo, mas até isso nós já resolvemos. Então, se você quiser aí, olhar o vira-texto, procura na internet, que até esse problema acabou. Eu acho que eu sou um dos maiores usuários do vira-texto. Eu vou te falar a verdade. Gente, é de graça. É isso mesmo. É um contato no WhatsApp, você manda o áudio pra lá. Daniel, isso foi libertador na minha vida. Tenho que te agradecer demais, viu? E agora eu ainda avancei um pouco mais, que eu pego, quando eu pego aqueles áudios de 4 minutos, certo? Que dá aquele textão, eu ainda mando pro chat GPT e falo assim, resuma e fale o que eu preciso fazer a partir disso aqui. Mas voltando para a pergunta, se a gente deve olhar o passado, claro que a gente deve olhar o passado. Então, quando eu estou contando essa história do futuro, a gente entendeu que essas mudanças de paradigma trouxeram novas arquiteturas
computacionais, novas plataformas de construção desses ativos para essas oportunidades, que a AI agora vai possibilitar algo ainda maior, mas a conversa nunca vai acabar. Seja ela machine to machine, seja ela automatizada ou não. O ser humano tem necessidade disso. As pessoas têm necessidade de conversar. Seja por texto, seja por voz. E um menu, ou mesmo um site maravilhoso, por mais espetacular que ele seja, ainda existe a demanda da conversa. Cara, e como nós estamos nessa jornada aqui, Take, Blip, né? Agora Blip. Daniel, talvez dos maiores anseios que o empresário tem, né? Você acabou de falar da Nokia. Ápice, derrota. Né? Cadê a Nokia hoje? Né? E quantas companhias nós vimos nesse tempo, né? Que sobe e desce, sobe e desce. Mas você está contando uma história de 25 anos que, é claro que você teve as suas forças, mas você tem conseguido que se manter nos picos e agora uma estabilidade maior de picos por muito tempo. Qual que é o princípio? Qual que é o gatilho para poder conduzir essa jornada? Eu acho que isso conecta com algo que as pessoas falam assim, qual que é o segredo? Qual que é o americano gosta muito disso, né? Não tem jeito, gente. Não é babaquice. Se você quiser ser empreendedor, trabalhar com tecnologia, vai estudar inglês. Qual que é o secret sauce? Qual que é o... Não tem nem tradução para isso, né, Dani? O secret sauce é qual que é o grande tempero e bom tempero para esse negócio aí dar certo, para essa comida ficar gostosa. O secret sauce nosso é uma coisa que chama cultura, não é produto. É cultura. E a maneira que a gente vê cultura, que vai garantir que a gente continue ainda anos e anos, é uma cultura ainda evolutiva, que não para no tempo. Mas ela tem pilares. E pilares muito bem definidos, muito bem conversados. E as primeiras 3 meses de uma pessoa dentro da nossa companhia é essa imersão na nossa cultura de 6 valores. A primeira é visão. Então, eu estou falando um pouco da nossa visão. O que eu falei nesse podcast aqui da evolução das 3 ondas de tecnologia, de web, de mobile, agora de conversacional, empoderado por AI, num mundo conectado por APIs, então as plataformas se falam, numa visão de jornada, da mudança da experiência do consumidor, cada vez mais querendo pagar menos para ter mais, porque ele tem muito acesso de coisa muito boa, muito barata ou de graça. No nosso primeiro caso de sucesso, que era Ringtone, gente, em 1997, uma pessoa pagava R$ 3,99 muitas vezes para baixar uma música monofônica, pipipi, cantando um hino do seu time, né? Não vou nem cantar o hino do Galo aqui, porque senão vai aumentar demais a audiência aqui. Vamos deixar por baixo, mas assim, loucura, né? Mas de novo... Se você for olhar no mundo de hoje, assim... Isso é impensável, a pessoa gastar 39 centavos, imagina. Então, hoje, as pessoas para pagar R$ 3,99 num app, gente, assim... Tem que ser muito... Tem que ser muito Nossa, bom. Então, meu Deus. De novo, conectando passado com futuro e com cultura. Primeira coisa, uma visão. Uma visão não é uma coisa mística, holística e futurista, não. Uma visão é como se você chamasse ao presente tudo aquilo que você acredita da sua oferta, do contexto das pessoas e das soluções, numa visão não de que você está apaixonado com o seu produto, igual a maior parte dos empreendedores de fracasso são os maiores apaixonados pelo seu produto. Eu sou super apaixonado com o meu produto, mas eu sou mais apaixonado com o cliente, com o contexto e com a visão, né, de entregar algo de valor para ele. E não só falar assim, esse aqui é a minha plataforma, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, a nossa visão, ela tem questões aspiracionais, ela tem questões de negócio, ela tem questões de processo, ela tem questões que falam do cliente, ela tem questões que falam de propósito. Então, uma empresa do Brasil para o mundo, a gente fala que a gente quer ser uma nova categoria. Então, o Blip hoje, igual... O Uber é uma categoria. Uhum. Então, alguém fala assim, eu sou o Uber das motocicletas. Eu sou o Airbnb, sei lá, das casas de praia. Eu sou isso. Um dia, a nossa visão é que nós vamos ser uma categoria. Quando você for construir uma experiência conversacional, ou o que a gente está chamando agora de conversational app, de um app conversacional, que ainda é muito mais abrangente isso.
As pessoas vão ter aplicativos conversacionais, copilots, né? AI agents, que são os agentes de inteligência artificial, mas tudo que tem uma característica conversacional. O OpenAI veio para mostrar isso, né? Que hoje a inteligência artificial já está aqui há mais de 50 anos. Mas o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos para cá? Ela ficou conversacional. Você conversa, ela responde, você cria, ela procura, você atua, você traduz, você resume, você organiza, tudo utilizando conhecimento de uma base aí de milhões e bilhões de tokens, etc. Então, na nossa visão, a gente fala que a gente quer ser essa categoria, a gente fala que a gente acredita nessa visão que as pessoas têm sempre que ter, né, e estar num ambiente conversacional, conectar as pessoas, as empresas da maneira mais flexível, da maneira mais interessante, da maneira mais humana. A gente fala de ecossistema, nós não vamos chegar lá sozinhos. Hoje a gente tem um time de parceiros externos que nos ajuda a vender a plataforma, que implementa a plataforma, que está criando componentes para a nossa plataforma, que vai trazer AI agents dentro de um marketplace. A gente tem o nosso colaborador, que a luz lá, inspirada até pelo Legendários, eu falo, pessoas com histórias dignas de serem contadas. Tremendo. A gente tem do Brasil para o mundo. Então, isso está encapsulado na visão. E muita gente não encara isso como cultura. Nós encaramos a primeira parte da nossa cultura, dos 6 pilares, é visão. A segunda é qual tipo de gente que você quer estar com você para cumprir essa visão. Então, a gente tem também 6 valores. O primeiro é a própria visão que hoje que o maior empresário do mundo, tem até esse livro, né, o maior empreendedor do mundo, que com aqueles 12 improváveis criou o maior império, o livro mais lido, né? Alguém que vai fazer algo para a eternidade fez, que é o quê? Valores inegociáveis. As pessoas para nós são importantes. O ambiente muda, as dificuldades vêm, mas as pessoas continuam sendo importantes, as pessoas têm que ser respeitadas. As pessoas têm a sua singularidade enquanto pessoa. A gente tem valores de time, o Blip Team. Você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. As pessoas têm um ambiente de colaboração. A gente tem uma visão de simplicidade. Simplicidade, cara, é o último estágio da sofisticação. Quando você olha as grandes soluções, os grandes apps, tudo é fácil de mexer, é intuitivo, chega no lugar. Você vai do ponto A, B, falando onde você está, para onde você quer ir. Vai para lá, vai para cá, tem um mapa, tem ali onde que tá. Então, quer dizer, outro valor que a gente tem, Blip Excellence. Aí a pessoa fala, mas peraí, você é simples, você é excelente? Sim. Por quê? Porque a entrega, né, ela é feita com uma visão de excelência, que isso não briga. Mas aí, por trás disso tudo, tem uma visão de mindset, que é o higher. É pensar grande. Então, eu lembro direitinho quando meu sócio chegou para mim e falou assim, Daniel, nós vamos ser o maior parceiro do Facebook no mundo. Cara, nós estamos falando de 2018, 2017. O sonho grande lá atrás era esse. Né? Hoje, a gente divide palco com a Meta. Nós participamos do roadmap da Meta de lançar coisas no WhatsApp. Nós somos um dos maiores parceiros do WhatsApp no mundo. Uau. Por quê? Porque existe um caminho de execução, mas existe um objetivo. É impossível você sair de casa, você pegar uma flecha, você jogá-la na parede e depois desenhar um alvo. Então, a gente tem o Blip B, o Blip Charge. Então, aquilo ali é seu. É quase que aquela visão seguinte. Viu uma luz acesa, apague. Eu sou responsável pelo sucesso da companhia. Não interessa, eu sou diretor, executivo, sócio. Então, esses valores que a gente criou, eles são os valores das pessoas que a gente quer ter com a gente. A gente dá feedback em termos de valor, a gente dá elogio em termos de valor, a gente contrata em termos de valor. Mas o que eu aprendi? Isso está muito bonito eu estar falando isso. Mas eu vi que quando você inverte essa ordem, você pode ter pessoas maravilhosas com você sem ter a visão de onde que você vai chegar. Então, a primeira coisa que nos últimos 3 anos eu vi, quando a gente chegou para 1.500 pessoas, porque você tem a mesma visão com 100 pessoas, com 50 pessoas, com 30 pessoas, com 10 pessoas, já é difícil. Mas você está ali naquele ambiente. Ainda mais um ambiente presencial. Com certeza. Hoje nós estamos em mais de 100 cidades diferentes. Sei lá, em mais de 20, 30 países. Tem gente que trabalha em lugar que eu nem sei onde que está esse cara. Isso se ele não estiver trabalhando em 2 empregos, né?
Então, a gente entendeu, e uma grande evolução da nossa cultura é visão em primeiro lugar, porque momentos difíceis vão vir. Aí o cara fala assim, mas vocês não falam que blip, pessoas estão em primeiro lugar? Pessoas sempre vão estar em primeiro lugar, mas pessoas também passam dificuldade. Na pujança da internet, na pujança do mercado financeiro, lá atrás, na pujança da internet, houve a bolha. Dinheiro demais. Uhum. Na pujança agora dos fundos de investimento, dos private equities e dos grandes fundos de investimento que jogaram muito dinheiro nas companhias, mimou os executivos, mimou um mercado onde o júnior virou sênior. Tá errado, gente. Mais uma bolha, né? Mais uma bolha. Então, quer dizer, eu acho que o mundo e a história, ela tende, né, o pêndulo, graças a Deus, de um dia vai chegar a isso, né, a essa moderação. Então, visão, valores. Não adianta uma empresa sem visão, muito menos sem valores. Depois, você vai colocar essa pessoa para trabalhar onde? Design organizacional. Como que a gente se organiza para chegar nesses valores? E não adianta você só estar lá. Você tem que ter guidelines claros, objetivos claros, key results, OKRs, é o nosso quarto pilar da cultura. Infinity Learning, é embedado, tem que estudar, tem que aprender, nós temos ferramenta para isso, nós temos conteúdo para isso, desenvolvemos, treinando, fazendo isso. É difícil, mas está dentro da visão. O como, todo dia a gente vai mudar. E por último, e não menos importante, e não é essa a ordem, tá? Isso é quase que se fosse um pilar, o que sustenta é propósito. Porque se aquele ali não for um lugar bom, onde você passa a maior parte da sua vida, não vale a pena. Ô, Dani, e nessa jornada, né? Deus te deu graça, você avançou e prosperou muito e construiu esse sonho grande. E às vezes, algumas culturas, até mesmo cristãs, querem dizer que esse lugar de prosperidade, esse lugar de frustração, não é algo de Deus, ou conflita com a fé. Como é que você tem isso na sua jornada e como que você trata esse sucesso empresarial, profissional e a sua fé? Boa. Em primeiro e sempre bom falar, né, que vocês estão conversando com mais um Blipper, né? Então, eu tenho sócios fundadores, o Roberto, que é o CEO, o Marcelão e o Serginho, que foram os primeiros caras que colocaram a mão na massa, que criaram lá atrás para entregar um ringtone, o Tangram, que hoje é o Blip. Escreveram as primeiras linhas de código. Nosso primeiro escritório, a gente passou, né, o cabeamento de rede física. Eu lembro lá a gente clampeando, carregando caixa, comprando os primeiros computadores, montando alguns, fazendo data center dentro do negócio, gerador. Isso também é espiritual. Porque na Bíblia, você não vê nenhuma jornada fácil de nenhum grande herói da fé. Verdade. E você não viu ninguém fazendo sozinho. Às vezes, ele estava sozinho fisicamente, mas ele estava ali de mão dada com Deus. Então, eu tenho meus sócios, eu tenho minha comunidade de fé, eu tenho minha família hoje, graças a Deus, minha esposa. Eu tenho que rodar meus pratinhos. E as pessoas... E a gente tem discutido isso muito nos nossos grupos, nossos pequenos grupos, nos caminhos de liderança. Existe um empacotamento religioso que coloca as pessoas numa caixa que a gente está quase precisando de fazer outra reforma protestante, principalmente. Onde as coisas saíram do lugar. Espetacular essa visão, cara. Empreendedor não é para ser unicórnio, para ganhar $1 bilhão. Empreendedor é para ter projeto e daquilo ali virar os seus campos brancos. E eu tenho um senso de propósito dentro da minha companhia. Eu tenho pessoas diferentes demais lá, a gente pode falar mais sobre isso, mas eu tenho um senso de propósito. E é fácil as pessoas descobrirem hoje quem está falando verdade e quem está falando mentira em termos de propósito. E o nosso propósito não é ficar milionário, é fazer a transformação das vidas, às vezes até da sua. Eu estou fazendo 52 anos de transformação de um propósito de Deus na minha vida. Uau. E eu sou grato por essa jornada. Os grandes heróis da fé tiveram jornadas de altos e de baixos, mas de grande dependência de Deus.
Cada dia mais eu dependo mais de Deus. E essa questão da religiosidade, essa questão do crentez, do evangeliquez, do cara chato, do cara que não te dá um abraço, mas ele te dá um versículo de que ele não vive, isso tá acabando. Porque todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso a isso. Eu tenho os meus ups, eu tenho meus downs, mas eu tenho um Deus firme. E eu acredito nele. E não é uma rodada de investimento que coloca, né, num lugar especial. Mas eu acho que, principalmente, os empreendedores também, é o que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, tem que trazer esse propósito, tem que trazer essa visão abaixo, debaixo, sobre a mesma missão dos nossos grandes líderes espirituais que já têm entendido isso. Paulo era um grande empreendedor com construção de tendas. É o cara que escreveu um texto da Bíblia. Foi um empreendedor. Uhum. Um empreendedor escreveu um texto da Bíblia. Fortemente impactado por um encontro com Jesus e com o espinho na carne. Todo empreendedor tem seu espinho na carne. Eu tenho os meus e não é fácil, velho. Cara, e você falando aí, por exemplo, de Paulo, pra mim, eu fico martelando na minha cabeça aqui. A frase é: combati o bom combate, guardei a fé. Cara, eu vendo de perto e de longe a história que você tem à frente da Blip, os seus sócios e tudo mais, eu vejo que vocês combateram grandes combates. Como é que você guardou a fé nesses combates, cara? Cara, eu tive muita graça de ser o mais burro da mesa sempre. Fica tranquilo, dessa mesa aqui não é você. Eu tive muita graça de ter muito problema e de muitas vezes não ter pra onde sair. Então, cara, não tem regra não, eu vivo milagre. Eu tenho a graça de ter milagre. Mas eu dou espaço pro milagre. Eu dou espaço pro milagre. Você tá aí achando que... é vida de cinema. Daniel tava na Estônia semana passada. Tá dirigindo isso, tá dirigindo aquilo. Às vezes o pessoal critica a gente, fala isso, com isso você podia ter dado tantos negócios pra não sei o quê. Eu te desafio a ter uma vida de cristã de verdade. Sem capa. Você vivendo a palavra, não tá escondido atrás de algo que você não vive, de um livro de capa preta, que nem mais hoje é capa preta, né? Tem tanta capa bonita hoje, as capas de leão, as capas coloridas. As capas de couro, bonito. Agora já tem uns doidos que já estão escrevendo uma parte da Bíblia, mas essa nós não queremos também, não. Ô, Dani, e nessa jornada, você deixou claro que você tem valores e princípios claros e inegociáveis. Sim. Só que nós estamos num mundo em movimento e a pauta diversidade tomou conta do mundo. Sim, Você ótimo. tem uma empresa multinacional. Sim. Como tratar isso? Minha empresa é totalmente diversa. Assim como as pessoas que Jesus andava. Talvez aquela época de Jesus era a época que tinha mais diversidade. Mas hoje as pessoas conseguem nomear isso. E tem interesse por trás disso. E tem uma luta por trás disso. Então, o que eu queria falar, eu tenho certeza que muitos blippers vão escutar, e eu queria mandar um beijo especial para todo blipper que estiver vendo isso. Eu tenho orgulho de falar que a minha empresa é diversa. Onde eu não abro mão dos meus princípios e valores. Quando a gente contrata essas pessoas diversas, elas têm os nossos princípios e valores corporativos e de vida. Não necessariamente de fé. E nós estamos abertos para isso. Por quê? Porque eu sou sal fora do saleiro. E as pessoas que andam comigo, elas podem até não concordar com o que eu penso ou com a minha visão espiritual. Mas dificilmente, claro que tem casos, claro que tem dificuldades, claro que tem problemas, mas eu amo essas pessoas. E pessoas da nossa empresa em primeiro lugar. Essa pauta de diversidade foi trazida para dentro das companhias de uma maneira, às vezes, desproporcional. Mas que hoje eu entendo que é importante. E nós não temos que ter medo de falar isso. O que a gente não pode, mais uma vez, colocar fulano A, B ou C dentro de uma caixa, dentro de um recorte,
levantando a bandeira A, B ou C, dessa cor ou daquela cor. Porque Jesus amou a todos igual. Nem todo mundo concordava com Jesus, mas ele amou todo mundo igual. Ele foi justo e fiel com todo mundo. E ele morreu naquela cruz por todo mundo. Quem acredita e quem não acredita. Exatamente. Então, essa é a minha visão. A minha visão é que a minha empresa é uma empresa laica, onde um ou vários dos líderes ali, de vários dos blippers, têm a sua fé cristã, igual eu tenho a minha, onde a minha empresa, ela não é uma igreja, ela não é um baile funk, ela não é nada. Ela é a Blip, uma comunidade corporativa, com projetos, com pessoas, aberta, mas que tem na sua liderança, claramente e sem vergonha de falar, alguém que é cristão, preza por esses valores e a gente trabalha com amor. E a decisão, ela é individual. E se alguém precisa de oração, pode me pedir. E às vezes eu ofereço de graça também. E eu nunca recebi um não. E eu tenho várias experiências nos meus one-on-ones. No final, eu falo assim, posso orar por você? Isso é tremendo, né, cara? Isso é muito legal, cara. Assim, acho que eu tive uma situação uma vez com uma pessoa específica da nossa empresa que não tinha nenhuma confissão de fé. Muito pelo contrário, tinha até uma aversão pelo cristianismo. E aí, num one-on-one desse, eu falei assim, pô, posso orar por você? E a menina ficou branca, tomou um choque, assim, sabe? No final da oração, terminei a oração, olhei pra ela, tava chorando aos prantos e agradecendo como nunca. Disse que foi o melhor momento que ela teve na empresa. Então é engraçado como que às vezes essa tratativa nossa com o amor de Cristo constrange as pessoas e impacta as pessoas, né? E trazendo um outro assunto aqui pra mesa, que eu acho que é extremamente importante a gente passar por ele, a gente frequenta ali os mesmos lugares, estamos sobre a mesma liderança do Rafael Parra ali na Central, e a gente é muito grato por beijo, isso. Te amo demais. Me dá trabalho demais também. Não só pra você, se isso te consola. Fica tranquilo. Passamos todos por mesmo. Aliás, no episódio dele, uma das características dele é que ele nos estica, né? Não, e o episódio dele foi bem esticado também, né? Mas, cara, eu queria que você contasse pra gente. Vou jogar o nome na mesa e você me conta o testemunho. Tribeca. O que tá acontecendo lá, doido. Daniel? Que bênção, cara. Ô, gente, isso é até difícil pra mim falar. De 2 anos e pouco pra cá, aqui na zona sul de Belo Horizonte, uma das áreas mais nobres aqui, um edifício de uma consultora fantástica, de alto luxo, com apartamentos de 1 e 2 quartos, com um público muito jovem, ou um público de pessoas recém-separadas, ou um público de estudantes que vêm, que estão ali perto da faculdade ou alguma coisa, mas é um público classe A. Público, do ponto de vista de preconceito, público em termos de colocar dentro de uma caixa, vou quase que abrir aqui, a galera do Tribeca me ama. Lugar de playboy patricinha. Ou de recém-separado que quer entrar na farra, porque era o prédio... É o point de BH. Conheci alguns improváveis, aversos à fé, mas abertos a um Deus que transforma a vida. Uau. Então, tem 2 anos que a gente tem caminhado junto. Fizemos um pequeno grupo que se chama Célula, onde a gente compartilhou dos principais fundamentos da fé, do amor de Deus, da transformação, sem fazer nenhuma mudança ou adendo à palavra de Deus, sem contemporaneizar nada. A gente não está aqui para falar, não, os tempos mudaram, a Bíblia não mudou, a Bíblia é o livro mais moderno que tem. Mais atual que o Jornal de Amanhã. Deixa eu te falar uma coisa. Tem várias coisas aí no Instagram que você pode olhar. É a Bíblia que tem mais hiperlinks do mundo conectados, levando para o mesmo lugar, se confirmando do ponto de vista histórico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista contextual e do ponto de vista de fundamentos de sucesso, de insucesso, de felicidade, de saúde, de paz, de marketing,
de posicionamento, de casamento. Gestão financeira. De gestão financeira, de tudo. É o manual do fabricante, velho. Exatamente. E esses caras Eu chamo de entenderam manual. isso. E aqueles caras que eram os improváveis impactaram. Os 6 pistas ali da nossa região lá, as mesas lá falam da nossa célula. Por quê? Porque ali a gente está preocupado na transformação de vida. E essas pessoas têm conhecido a Deus. E a gente tem feito novos líderes, assim, de bando. Hoje tem 22 líderes. Aliás, estamos esperando isso. Já tem 11, tá? Já estou na metade dessa jornada. E essas pessoas precisaram de mudar o jeito de vestir. Eles precisaram só de mudar o jeito do coração e do mindset. O jeito de pensar. Eles mudaram uma visão de liberdade versus libertinagem. Eles mudaram uma visão do que é amor e do que é um sexo selvagem. Eles mudaram a visão que eles olham de propósito. E a gente estuda as 8 cordas da vida, que eu vou deixar para um outro podcast. Já vai ficar aqui o desafio, porque nós vamos fazer um outro podcast só das 8 cordas, que é forte. Ô, Dani, e nessa linha, né, eu conheço lá, tive o privilégio de estar lá com vocês, amo aquela turma também, já fomos para a montanha junto. E eu sei que você está lá, servindo ali. E a gente sabe, algumas pessoas que nos assistem talvez não têm uma agenda tão pesada quanto a sua. Eu sei da sua agenda e dos seus desafios. Mesmo com essa agenda de executivo de uma empresa multinacional, a Valéria que é brava, a Valéria é brava, Beijo, entendeu? meu amor. Né? 3 filhos. Você consegue servir ainda na sua igreja local? Cara, o pastor Rafael, ele fez um grande desfavor que virou o maior favor da minha vida. É um cara que ele tem o dobro de funcionários que eu tenho, lidera 10 vezes mais gente que eu tenho, tem uma família maravilhosa igual a minha, também com 3 filhos agora, adolescentes e jovens profissionais. Gêmeos. Todos homens igual os meus. Tem, assim, testosterona em casa é forte demais. E que, além de tudo, faz 50 vezes mais do que eu faço. No mundo de hoje, a gente espelha em gente de sucesso. Esse cara é um cara de sucesso pra mim. Porque o nível de propósito, de doação dele, da vida dele, me impactou e me constrangeu em amor e gratidão. Eu acho que eu sirvo pouco ainda. Claro que eu tô cansado, tô com umas... Né, que a gente não precisa de ficar fazendo essas make-ups. Eu não sei o Renanzinho, que tá com a pele muito bonita aqui, tudo. Isso é um óleo natural da pele. Óleo natural da MAC. Mas, cara, Jesus nos chamou daqueles 12, todos eles eram improváveis, despreparados, mas não tinha nenhum à toa ali. Verdade. Se você é à toa, velho, você não presta pra Jesus, não. Pra trabalhar, não. Pra ele te alcançar, sim. Então, quanto mais eu invisto, muito mais eu retorno. Só que na nossa matemática, ela é difícil da matemática da escola. Quanto mais eu reduzo os meus prazeres, maior eu tenho de retorno de um prazer que ele é eterno. Quanto mais eu divido meus bens, eu multiplico a minha riqueza. Então, quando um cara entra numa visão de prosperidade sem querer trabalhar, tá errado. Quando você tem uma relação de troca com Deus, você tá errado. Mas quando você entra numa relação de doação, as bênçãos correm atrás de você. Uau. Amém. Hoje, Poderoso. eu tô correndo demais, porque tem muita bênção aqui atrás me empurrando. E nós estamos querendo mais, servir Amém. mais, multiplicar mais, impactar mais. E eu acho que Deus nos colocou nesse lugar. Se eu estou aqui falando para vocês, estou aqui falando com vocês, não tem mérito nenhum meu. Mas só tem um motivo de impactar a sua vida. Falar que é possível. E tem mais espaço. Tem mais espaço para crescer a empresa. Tem mais espaço para deixar sua esposa feliz. Tem mais espaço de ter seus filhos, né, sendo melhores que você. Tem um negócio que eu aprendi, que era honrar o pastor Rodrigo Ferreira, que foi meu líder também há muito tempo.
Ele falou um negócio que eu nunca esqueci, eu falo todo lugar que eu vou no mundo, né? O que é sucessão? Os nossos filhos têm que ser nossa sucessão. Aqui a gente que é mineiro, né, tem muita coisa que se faz. Tudo nosso é ão e inho. É ão e inho. Ão é grande, inho é pequeno ou com carinho. Então, sucessão é um sucesso muito grande. É ver em alguém que você gerou algo maior que você. Eu tenho que ser melhor que meu pai. Meu pai e minha mãe fizeram uma sucessão ótima. Esses dias eu estava caminhando com meu pai de 86 anos. Eu fazia 86, 87. Esse ano eu estava na praia com ele. E eu me emocionei falando assim, pai, você tem sucesso. Seus 3 filhos são melhores de tudo que vocês sonharem em ter. Agora, olha o problema que eu tenho com meus 3. Baita desafio. Cara, Mas não é um indicador financeiro. Não. Aí é que tá. Porque todo mundo que vê podcast de empresário tá pensando em dinheiro. Desculpa se você tá pensando nisso, você veio pro lugar errado. Nós viemos aqui falar de quê? Como que são as 3 palavras? Ativação. Ativação, vocação e propósito. Vocação e propósito. Se Deus vai te dar dinheiro, muito ou pouco, ele vai te dar, porque está lá. Agora, o que você vai fazer com ele? E qual que é a sua sucessão? Onde está seu coração? Como vai ser? Diz que tem um curso lá em Harvard, eu tenho até medo de fazer esse curso. É o lugar que mais estuda felicidade, né? Tem um estudo lá de mais de 70 anos de felicidade. E parte das dinâmicas é o seguinte. Primeira aula. Desenha sua lápide. Opa! Agora escreve. O que você quer na sua lápide? Você vai escrever coisas que elas não vão acontecer se você não mudar a sua vida. E a nossa lápide, você já falou. Eu combati o bom combate. Né? É isso que eu quero escrever na minha lápide. Agora, se eu não servir, como é que eu combati o bom combate? Viver em empresa, fazer IPO, isso nem combater o bom combate, não. Combate, o verdadeiro combate é você mudar a visão de eternidade das pessoas. Nós sabemos onde é que a gente está hoje, mas tem 2 lugares para você ir. Eu quero te levar para o lugar de eternidade, da alegria eterna. Se você quiser. Né? Agora eu espero, quando eu estiver lá, que você veja se está escrito Então, isso Isso lá. sempre esteve na visão sua como empresário ou essa chave virou em algum momento? Cara, sempre teve na minha visão, mas você vai ficando mais velho, você vai vivenciando coisas, elas vão ficando mais tangíveis, né? Eu acho que durante muitos anos eu vi essas coisas muito embaçadas, mas eu sempre vivi elas. Agora, assim, tá tão transparente para mim. Tá escrito. Isso é tempo, não adianta. Tem coisas que AI não resolve. Só o tempo. Cara, tem uma frase que eu ouvi já uma vez, eu não consigo me lembrar a autoria, mas diz o seguinte: legado é o seu presente que continua no futuro de outra pessoa. Isso. Boa. Então, é muito legal essa visão que você traz, porque às vezes você pensa assim, uma empresa de sucesso, um empresário de sucesso, uma pessoa de sucesso, e você acaba quantificando financeiramente o sucesso. Mas para todo mundo que eu conheço que tem sucesso financeiro e pergunta para ele o que ele tem de mais valioso, ele não vai falar o dinheiro. E se eu pergunto para ele o que ele gostaria, aquele que tem que arrumar alguma coisa na vida, que tem muito dinheiro, ele vai querer arrumar o relacionamento com os filhos que não tá bom, ele vai querer arrumar o relacionamento com a esposa, a saúde dele, que são coisas que até o dinheiro ajuda, mas ele não resolve. E a gente chegando cada vez mais perto de Deus, entendendo o amor de Jesus para nossa vida, cara, aí resolve essas coisas, inclusive o dinheiro. Com certeza. Olha só, eu, nesse podcast, chegando nesse momento, eu tenho que ser o portador das más notícias. Como é que você faz, Renan? Esse é o momento que você faz assim. Dani, que papo rico. Cara, que compartilhamento. Obrigado. Obrigado porque você cedeu o seu tempo. Valéria, obrigado. Que você prestou o Dani pra gente. Meninos, obrigado. Boa. Sabe? Cuca, Teteu, bem, te amo. Obrigado, galerinha. Assim, que tempo rico. Que tempo maravilhoso. Já tá desafiado pro próximo episódio Boa. com a gente, sabe? E agora, pra fechar, a gente vai fazer aqui um bate-bola com Boa. você, eu e Daniel Maria Monteiro, Gabriel. assim, ó. Ping-pong. Bora. Você, Daniel. Então, eu vamos posso lá. chamar meu advogado pra eu responder também? Vou ficar direito de ficar calado? Aqui, Tem, infelizmente, tem. não vai ter jeito, não. Mas a gente vai aquecendo. O tema é divertido. Vamos lá. Um versículo que marca a tua vida. Cara, pra mim é um salmo inteiro. Salmo 128. Opa. Né, que fala de que uma parte
é do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo lhe irá bem. Amém. Ó, tá. Meu Deus. Dani, um livro. Esse fica chato de falar, né? Mas, cara, por incrível que pareça... Top 3, então. Vai lá. Vamos abrir Não, a sessão. cara, tem muito livro bom, né? Tem muito livro bacana demais, mas um livro que marcou minha vida lá atrás, quando eu tava nas piores situações da minha vida. Hoje, ele é até um cara que meio polêmico, mas naquela época me ajudou muito a quebrar um paradigma. Que ele falava exatamente da corrida dos ratos, que era o pai rico, pai pobre. Legal. Né? A liderança servidora, é maravilhoso. E tem vários outros, assim, bacanas. Hoje eu confesso que, por causa dessa loucura, estou usando muito o aplicativo que já faz também os resumos do livro, que é o Blinkist. Então, Já fica aí uma grande já dica fica também, mais né? uma dica aí. Agora a gente está na fase do podcast também. Mas, sinceramente, lá atrás, esse livro marcou minha vida quando eu estava num momento, assim, de desespero, que, igual eu falo, quando a gente devia $1 milhão, eu nunca vou esquecer isso também num pessoal que a gente, às vezes... Isso até é legal, Dani. A gente estava numa fase que a gente estava começando a TakeNet, então, de tecnologia, e a gente ia receber um grande investimento, esse investimento não veio na última hora. E era exatamente na fase onde eu ia sair da corrida dos ratos, de endividamento, onde eu era acordado por oficial de justiça todos os dias, porque a gente devia $1 milhão. E aquele cara falou assim, Daniel, um dia você vai acordar sem precisar de ligar para o seu gerente de banco e fazer uma bicicleta pegando um empréstimo de um lado, pegando um dinheiro para o outro para pagar. Isso, deixar de pagar imposto, fazer nada. Um dia isso vai acontecer. Ele profetizou na minha vida sem saber. Aquele livro também falava da mudança de mindset. Você sair da corrida dos ratos, do momento de você ser dono da sua vida. Agora é fácil isso falar, gente. Agora demorou 25 anos. Né? Essas dívidas que a gente tinha foram pagas aí, cara, 5, 6 anos atrás. Eu tenho um sócio que, poxa, uma homenagem para ele, Toninho. E o cara, quando ele faleceu de um câncer muito triste, a gente ia pagar, acho que as últimas 2 parcelas de um refinanciamento que a gente tinha feito lá atrás. Então, as histórias são muito difíceis, né? Então, é isso. Um hobby. Aí é sacanagem, né? Eu vou falar um hobby que eu gostaria de fazer, né? Eu já fiz poucas vezes, umas 6 ou 7 vezes, que é o tal do snowboard, velho. Isso, você tá naquela conexão com a montanha ali. A gente já gosta de montanha. Agora, a montanha branquinha é muito doido, gente. Gosto também de um carrinho, de andar numa pista e tudo, muito, mas faço isso pouquíssimo, porque quando eu tenho esse tempo de qualidade, aí eu curto mesmo, mas isso é pouquíssimo na minha vida. Um filme. Cara, eu tô tentando lembrar um filme que eu vi ontem. Mas o filme que eu mais falo sempre, tem tudo a ver com esse podcast, que chama, né, do Soldado Ryan. Legal, legal. Aquele filme é forte. Clássico. Por quê? Porque depois daquela mãe perdeu... Foi 4 filhos ou 5? Tipo isso. 4 ou 5 filhos. Tinha o último filho dela perdido na Segunda Guerra Mundial e aquele pelotão ali foi resgatar o Soldado Ryan. E aquele capitão ali, na última cena do filme, fala que quase o pelotão inteiro morreu, o menino foi resgatado, o último da família. Mas ele fala assim, ó, faça valer. Exatamente. Forte. Cara, uma palestra ou um palestrante que você viu uma vez e marcou muito a tua jornada. Isso é só domingo você ir na Igreja Batista Central, você pode dar o endereço lá, pastor Paulo Mazzoni. Excelente. Agora, o tal do Subirá é top. Legal. Esse cara, legal. pastor Luciano Presente nos meus Subirá, devocionais. ele é muito top, porque os outros, você já sabe muito bem quais são os coaches que você está seguindo aí, fazendo meme, etc. Vai na igreja que você vai fazer coisa melhor também. Cara, pra gente fechar, uma pergunta forte e poderosa aqui, para você deixar aqui uma mensagem também. O que esse Daniel, de 52 anos, falaria hoje pro Daniel de 18 anos de idade? Seja menos teimoso. A teimosia e a perseverança são coisas muito diferentes. Escute seus pais. Uau. Excelente. Se você gostou
provavelmente você já deve ter dado o seu gostei, o seu curtir. Mas agora, você vai abençoar a vida de alguém. Você vai compartilhar esse podcast. Você vai compartilhar. Porque assim como abençoou a minha vida, eu tenho certeza que abençoou a do meu irmão aqui, do grande Daniel Monteiro. A gente precisa até tomar um gole d'água assim para poder te ajudar a digerir, cara. Com certeza. Porque são histórias como essa que faz a gente permanecer fora da teimosia, mas na perseverança, né, Dani? Muito bom. Compartilha, por favor, esse podcast. Já segue esse canal e já se prepara, porque nós estamos aquecendo os motores. E se você gostou, espera que vem muito mais. Daniel Costa, muito obrigado. Deus te abençoe Amém. muito. Foi um privilégio, um Tamo prazer junto. ter você aqui conosco. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.